Agradecimentos especiais ao Roni da Silva e Amanda Pérez Nunes, que contribuíram nos nossos últimos vídeos. Dirigir de madrugada nessas estradas secundárias é uma experiência esquisita. Depois de umas 2 horas, seu cérebro meio que desliga. Só existe aqueles faróis contra a escuridão total. Nem céu, nem paisagem, nada. É uma das maldições de se dirigir sem o sol no céu. Sem falar no soninho, o zumbido constante dos pneus que parece sincronizar com a respiração. Às vezes, você pega no volante com mais força sem perceber, mãos suando um pouco. Minha vida sempre foi estrada, representante de máquinas agrícolas, rodando o interior do estado, naquelas cidades minúsculas que você só encontra se estiver procurando, no meio de um monte de plantações. À noite era quando eu vivia de verdade. Sem filas de carros, sem aquele calor do cão, sem cliente enchendo o saco, só eu, meu carro, meu rock, a garrafa térmica de café e a tela do celular grudada no painel com o GPS no Waze. A estrada 670 não era novidade para mim. Já passei por tantas vezes nela que poderia dirigir de olhos fechados. Mas não faria isso, óbvio. Até que, numa noite, essa calmaria mudou. Eu estava passando pelo trecho dos 60 quilômetros, asfalto liso na esquerda, um precipício à direita, protegido por um guarda-reio que mais parecia só um enfeite de tão torto. O GPS mostrava a linha reta de sempre da 670. Até que... Em 50 metros, vire à direita. A voz interrompeu minha música. Olhei para a tela e depois para a estrada, repetindo. A linha no GPS continuava reta, normal, mas a voz da mulher tinha dado um comando sem noção. Virar para a direita? Onde? Só tinha o abismo ali. Nem uma trilha de terra, nada. Vire à direita agora. A voz repetiu, parecendo impaciente. É por esse e outros motivos que nós mais velhos temos aversão a essas coisas tecnológicas. Fiquei ali, tentando entender por que raios o GPS queria me matar. Tá maluca? Resmunguei em voz alta, ajeitando a postura no banco. Olhei com mais atenção para o celular. O sinal de internet oscilava bastante. Era comum o GPS se perder às vezes e achar que eu estava numa estrada paralela. Dei um toque na tela para tentar forçar alguma atualização. O ícone do meu carro deu um pulo na tela e voltou a se alinhar com a linha azul reta. O aviso sumiu. Peguei minha garrafa térmica, querendo tomar um café, mas por algum motivo não tomei. Só lembro que senti uma dor no peito diferente. 10 minutos depois, a voz do GPS voltou. Recalculando rota. Em 100 metros, vire à direita. A única coisa útil dessa merda era me assustar e me manter acordado. Olhei de novo para o painel. A linha azul da rota, que deveria seguir em frente pela 670, tinha sumido. No lugar, o aplicativo mostrou uma rota pontilhada, vermelha, que saía do asfalto, cruzava o acostamento e mergulhava num espaço cinza e sem nome no mapa. Vire à direita, vire à direita, vire à direita. A voz não esperou os 100 metros. Ela começou a repetir o comando sem parar, cada vez mais rápida. A cada repetição,
a instrução coincidia com buracos na vegetação lá fora, locais onde não tinha proteção, apenas o precipício nas margens da pista. Bug, é o que os jovens chamam, não é? Meu filho sempre fala isso quando arruma meu celular. Mas ver o GPS inventando ruas de forma tão agressiva e perigosa num trecho de serra era meio assustador. Peguei o celular e encerrei o aplicativo. Joguei o aparelho no banco do passageiro. A tela ficou preta. O silêncio voltou. Eu sei que tenho que me acostumar com a tecnologia, e esse GPS aqui é uma pressão que fazem em mim para eu usar caso um dia precise ir em lugares que nunca fui e acabar me perdendo. Mas especialmente naquela noite, eu faria o que sempre fiz de melhor: seguir o resto do percurso guiado apenas pela memória. Meia hora depois, uma placa suja surgiu na beira da estrada. Dizia: Posto e Conveniência, 2 quilômetros. Era o antigo posto que eu já conhecia, o único ponto de luz num raio de 80 quilômetros. Decidi parar. Precisava esticar as pernas, lavar o rosto e comprar alguma besteira para comer. O posto estava deserto, como sempre. Só tinha o meu carro parado no estacionamento. Entrei na loja de conveniência. Um homem idoso, que eu já conhecia de outras vezes passando ali, lia um jornal com sua jaqueta xadrez. Não importa quantas vezes eu passasse ali, ele nunca se lembrava de mim. Problemas de idade. Fui até a máquina de café no fundo da loja, coloquei uma moeda e peguei um copinho. Voltei para o balcão. Noite fria, hein? Tentei puxar assunto. O idoso dobrou o jornal devagar. Fria e traiçoeira, ele respondeu. Vai terminar de descer o restante da rodovia? Vou sim, até a capital. Meu GPS deu pau, aí aproveitei para dar uma parada aqui. Forcei uma risada, esfregando o rosto com a mão esquerda. A pele do meu rosto e braços pareciam dormentes, provavelmente por causa de horas dirigindo. Você acredita que o aplicativo cismou que tem saídas à direita aqui no meio da rodovia? Começou a mandar eu virar direto pro meio do mato, pra cima da ribanceira. O senhor não deu nenhuma risadinha. Seu rosto perdeu o pouco de cor que tinha. Ele levemente recuou um passo, como se eu tivesse colocado uma arma no balcão em vez de um copo de café de plástico. Ele olhou para o meu carro lá fora e depois voltou a me encarar. Seu telefone mandou você virar para onde não tem caminho? Ele perguntou. Deve ser o sinal mesmo, não sei, a rota desregulou. O velho balançou a cabeça devagar, olhou para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo a nossa conversa na loja completamente vazia. Não é satélite, moço, ele disse. Você pegou a rodovia velha. Você devia ter pegado o desvio novo, aquele que foi inaugurado pelo governo faz 2 anos. Por que você entrou por aqui? É o caminho mais rápido que eu conheço. Eu sempre pego esse trecho. Qual é o problema? Respondi. O velho engoliu seco. O problema é o que ficou enterrado aí para baixo. Nos anos 80, antes de começarem a mapear isso tudo por satélite, teve uma seita gigante morando no fundo do vale que tem nos entornos da rodovia. Um povo louco de pedra que acreditava que o fundo do desfiladeiro era um vórtice magnético sagrado. Tipo esse povo que acredita em ET. A polícia teve que invadir a comunidade. Acabou num massacre desgraçado. Eles botaram fogo nos barracões, atiraram na polícia. Muita gente se jogou dos penhascos para não ser presa. Mais de 100 mortos espalhados no mato. Histórias de cidade pequena, senhor. Isso não explica o GPS. Não é só história, moleque.
O velho bateu a mão no balcão, perdendo a paciência. Essa rodovia inteira é construída em cima de alguma anomalia magnética fortíssima por causa dos minérios de ferro na montanha. E a parte que você não entende são as consequências do que aconteceu lá embaixo. Desde que a internet no celular começou, acidentes bizarros voltaram a acontecer nesse exato trecho. Ele se inclinou por cima do balcão, o rosto quase encostando no meu. A energia pesada daquela carnificina, misturada com o magnetismo da montanha, interfere na tecnologia dos carros modernos, dos celulares. As pessoas que morreram lá embaixo, caindo, elas querem companhia. Elas usam o GPS, criam rotas falsas, trilhas que não existem, mandando você virar exatamente nos pontos cegos onde não tem contenção de concreto. Se você escutar a voz do GPS mandando virar, você vira e cai direto nos braços deles. Seu carro já foi marcado. Se o seu celular mandou virar, eles já sentiram a sua passagem. Eu lembrei da insistência e da repetição do aplicativo. Vire à direita, logo para o lado negro do abismo. Tá bom, senhor. De qualquer forma, eu vou terminar a descida. Falei, recuando do balcão. Joguei o café que eu nem havia tomado no lixo. Eu não vou ligar o celular mais, eu conheço aqui, de verdade, mas obrigado pelo aviso. O idoso não disse mais nada, ele apenas me olhou caminhar de volta para a porta. Voltei para dentro do meu carro e tranquei as portas imediatamente. Olhei para o meu celular, que estava com a tela desligada no banco do passageiro. A explicação do velho martelava na minha cabeça. Era loucura? Claro que era. Mortos que interferem no GPS? Pff. Liguei o motor do carro, engatei e saí do posto, acelerando de volta para a rodovia 670. Eu tinha mais 40 quilômetros de trecho montanhoso antes de chegar ao meu destino. 10 minutos depois de eu deixar o posto, uma neblina rolou o morro abaixo e engoliu o asfalto. A visibilidade caiu para menos de 3 metros. Fui obrigado a reduzir a velocidade drasticamente. E então, o pior cenário concebível se materializou. A tela do meu celular, que estava bloqueada e jogada no banco do passageiro, acendeu. E a voz do GPS disse: Vire à direita, agora. O aplicativo havia religado sozinho. Vire à direita, agora. Você chegou ao desvio. Vire à direita. Olhei de relance para o lado de fora, pela janela do passageiro. No meio da parede branca de neblina, a mureta de proteção havia sumido, mostrando só um recuo escuro. Um ponto cego perfeito, uma curva traiçoeira. O meu carro deu um leve solavanco e, por uma fração de segundo bizarra, senti o volante puxar sozinho para a direita nas minhas mãos adormecidas. Puxei o volante de volta para a esquerda, colando o pneu dianteiro na faixa central da rodovia. O carro estabilizou. Não, vocês não vão me levar, seus desgraçados, eu não vou parar, falei. Vire à direita, vire à direita. O seu destino está à direita. Eu não queria admitir, mas me desesperei porque, naquele momento, o velho parecia estar certo. Os mortos do vale estavam puxando o meu carro. O tal do campo magnético amaldiçoado estava tentando dominar minha direção, tentando me forçar a girar a direção e despencar. Pisoteei o pedal do acelerador, subindo a velocidade no meio da neblina de forma suicida. Eu só precisava vencer essa força, só precisava manter o carro reto. Se eu não virasse o volante, eles não poderiam me pegar. Fantasmas, na pior das hipóteses, não dirigem carros, eles só enganam o motorista.
Eu estava mantendo o carro no asfalto. A curva perigosa ficou para trás. A voz do GPS gaguejou uma sílaba incompreensível e apagou. A tela ficou preta novamente. Eu respirei fundo e ri. Eu estava vivo. Eu sobrevivi a uma lenda bizarra. Bom saber que nunca mais passo por aqui depois disso. Venci a maldição da rodovia 670. Faltava pouco agora. Mas claro que uma história de terror raramente é o que pensamos ser. Meu carro simplesmente desligou. A luz dos faróis dianteiros e do painel apagou completamente. Parou instantaneamente de se mover. Sem barulho de frenagem, sem derrapar. Sem a inércia jogar o meu corpo contra o cinto de segurança. Num segundo, eu estava a 90 km por hora na neblina. E no segundo seguinte, eu estava absolutamente parado, estacionado no escuro, no meio da rodovia 670. Sem falar nada, sem esboçar reações nervosas, levei a mão até o cinto. Tirei. Levei a mão até a maçaneta. Destravei. Empurrei a porta e desci do carro. Meus pés tocaram o asfalto. Mas não houve som. Saí do carro e fechei a porta. Era madrugada, no meio do nada, num dos meses mais frios do ano. Mas eu não estava sentindo frio. O ar ao meu redor, a neblina, não tinha temperatura. Não tinha a umidade na minha pele e na minha roupa, nem mesmo o vento entre os pinheiros nas encostas. Olhei para as minhas próprias mãos. Estendi os braços na minha frente. A sensação de formigamento e dormência que eu vinha sentindo durante toda a noite sumiu. Mas as minhas mãos estavam pálidas. Lembrei-me das pequenas coisas que ignorei a noite toda. Eu não lembrava de ter reabastecido o tanque do meu carro, de ter vontade de beber o café do posto, tanto é que não bebi nem o meu. E o pior do que tudo isso foi a lembrança do horário no painel do meu carro durante a neblina. Ele estava travado nos números 13 e 33 e não mudava a noite toda. Puxei instintivamente o meu celular, que havia guardado no bolso da calça. A tela acendeu sozinha na minha mão. O aplicativo do GPS não estava aberto. A tela não mostrava mapas estranhos ou rotas anormais encomendadas por espíritos. Era apenas a minha tela de bloqueio padrão, uma foto e o grande relógio exibindo o calendário. A data na tela do meu celular marcava o dia de hoje. Era domingo. Mas a viagem fatídica de trabalho que me trouxe a esse trecho havia acontecido numa noite fria de quinta, 3 dias atrás. A data verdadeira da minha travessia solitária estava trancada no passado há quase 72 horas. Deixei os braços caírem nas laterais do meu corpo. A tela do celular apagou para sempre. Eu me virei, de costas para o meu carro perfeitamente intacto, perfeitamente limpo, perfeitamente falso e imaterial, estacionado no meio da pista escura. Dei alguns passos curtos e silenciosos na direção do lado direito da rodovia, o lado do abismo, o lado escuro, perigoso e cego que eu travei uma guerra na minha própria mente para evitar, crente de que demônios do vale ou influências espirituais tentavam assumir o volante e me arrastar da pista segura. Parei na beirada exata do asfalto irregular. Tinha uma abertura enorme na contenção de metal, a mureta de concreto estilhaçada, um buraco abrindo passagem no matagal alto para as profundezas íngremes do barranco, marcas de pneu queimadas riscando o asfalto, cruzando a faixa, derrapando em direção ao nada. Eu não precisei iluminar o fundo para ver. Lá embaixo, 30 metros no fundo de uma ravina estreita,
enroscado no tronco imenso e partido de um pinheiro centenário, estava a verdadeira bagunça que uma vez havia sido o meu carro. A lataria amassada coberta por lama e gravetos. Os 2 faróis traseiros estavam quebrados, os airbags sujos espalhados pelo painel estilhaçado. E através do que sobrou da janela do motorista, descansando flácido sobre o volante destruído, ensanguentado, sem cor e já sofrendo os danos imperdoáveis de 3 dias no isolamento da floresta, estava o meu próprio corpo putrefato. A dor no peito, a dormência nas mãos, o cansaço dos turnos prolongados, tudo estava finalmente justificado. Não foi um encanto diabólico, não foi campo magnético e não foi um fantasma ou um idoso escondido num posto. Eu tive um infarto fulminante às 13h33 da madrugada da última quinta-feira. A dor subiu pelos meus braços, meu coração, e eu apaguei sobre a direção. Perdi os sentidos em milissegundos e o meu pé afundou o acelerador, enquanto os meus braços mortos giraram o volante para o ponto cego da ribanceira. Eu nunca briguei com espírito nenhum, muito menos fui contra as vozes da floresta nesta noite. Eu estava apenas morto. A tal da rodovia assombrada, o frio, a lenda que o velho contou, o posto de gasolina vazio, tudo havia sido só algo criado desesperadamente pela minha consciência deslocada e em negação. Uma mente que talvez não estivesse pronta para entender a interrupção abrupta e violenta da própria existência. E por 3 dias, meu próprio espírito perdido tentou reencenar a rotina familiar. A voz do GPS que me mandava incansavelmente virar à direita e sair da estrada era apenas a manifestação desesperada do que já tinha acontecido, querendo desesperadamente que eu me desse conta do que tinha acontecido, para que finalmente meu espírito pudesse seguir e descansar em paz. Até a próxima. Obrigado.